Fala pessoal, sou Gustavo Bilobran, sou engenheiro eletricista e eu ensino técnicos e engenheiros a se tornarem projetistas profissionais de redes FTTX. Muitos alunos me perguntam, professor, com o que você trabalha? Você trabalha com parte elétrica, você trabalha com instalações, o que você faz? E quando eu conto para eles que eu trabalho com telecomunicações, eles ficam chocados, né? Eles perguntam, nossa, mas você não é engenheiro elétrico, né? Você não é engenheiro eletricista? Tá? E sim, né, sou engenheiro eletricista, sou técnico em eletromecânica, mas eu trabalho como projetista de FTTX. Né? Isso vem lá da época da faculdade, quando eu comecei a fazer meu estágio, onde eu conheci esse ramo da engenharia elétrica, né, que é a parte de telecomunicações, e especificamente trabalhos, né, projetos com redes de fibra ótica. Então no vídeo de hoje eu quero mostrar exatamente o que eu faço. Não vou mostrar projetos na aula de hoje, né? Não vou mostrar programas, softwares, como elaborar um projeto, mas a gente vai comentar, né? Eu vou mostrar para vocês quais são as atribuições, quais são as funções que nós temos como projetistas de FTTX, tá certo? Então vamos avançar nos slides aqui para a gente poder dar sequência. Bom, projetista de FTTX, tá? Primeira coisa, né? O que faz um projetista de FTTX? Pessoal, olha o nome, projetista FTTX. É claro que ele vai fazer o quê? Projeta, né? Um projetista de FTTX, ele vai trabalhar com projetos. Então eu escrevi aqui no slide, ó, analisando diferentes cenários e possibilidades para entregar o melhor projeto possível. Então a função principal de um projetista de FTTX é fazer o quê? Sentar na cadeira e estudar, né? O cara tem que estar preparado para estudar norma, o cara tem que estar preparado para conhecer equipamentos, né? Praticamente conhecer todos os equipamentos que compõem uma rede de fibra ótica, desde o lado do provedor até o lado do cliente. Tem que conhecer toda a estrutura, né, que você vai precisar para fazer a entrega do serviço, né, de fibra ótica. Tá? Então você, quando trabalha como projetista, tem que saber o todo. É muito mais do que só executar. Né? Você tem que orquestrar todo aquele projeto que está sendo feito. Lembrando que se você faz um projeto errado, se você comete algum deslize no projeto, pode custar extremamente caro na hora de implementar isso aqui. E a gente não quer que isso aconteça. Né? E se tratando de fibra ótica ainda por cima, que é um dispositivo frágil, né? Isso não é legal. Tá? Então, primeira coisa que um projetista de FTTX faz. Então, ele projeta analisando diferentes cenários e possibilidades. Professor, quais cenários e possibilidades são essas? Gente, quando a gente começa a fazer um projeto, não dá para sair fazendo um projeto na louca, né? Só pego lá e saio projetando, vou passar uma fibra nessa rua, eu vou comprar uma fibra de 12 fibras, né? Na verdade, uma fibra de 12 fibras não, né? Comprar um cabo ótico de 12 fibras, de 24 fibras, vou comprar CTO, vou comprar caixa de emenda. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Senta e analisa, tá? Você chega lá, conversa com o provedor de internet, tá? Olha, o que você quer? O que você precisa? Onde é que você quer chegar? Tá? Essas são as perguntas fundamentais que a gente tem que fazer. Vai lá, vai conversar com o provedor, vai conversar com o responsável pela rede, tá? Ele vai explicar a situação para você. Não, a gente está começando a implementação da fibra num bairro novo. A gente está começando a expandir a nossa rede. Tá? A gente já tem uma rede feita, a gente precisa regularizar essa rede, tá? Então entende o problema primeiro. Analisar diferentes cenários. A gente depende em projetos de fibra ótica de uma coisa extremamente específica e um tanto quanto escassa, tá? Que são os postes. Quando eu pego um projeto de fibra ótica, né, colocar no papel é fácil, o papel aceita tudo. O que eu preciso fazer? Eu tenho que levar em conta o que está lá na rua. Eu tenho que saber se o poste onde vai passar a fibra ótica tem espaço disponível para passar. E se não tiver? Meu filho, você é o projetista, procura uma solução, propõe uma solução para isso. Tá? Então é nesse ponto que entra aqui a análise de diferentes cenários e possibilidades. Né? Você tem que estar apto a jogar. Né? Você não pode ficar restrito, ficar preso, achar que sempre vai ser igual, que projeto é receitinha de bolo. Jamais. Né? Projeto não é receita de bolo. Você tem que aprender a fazer bolo, né? Mas tem que se virar com os ingredientes que você tem. Tá? Então, primeira coisa que um projetista faz é projetar, tá certo? E o projeto, pessoal, nunca esqueçam que o projeto começa aqui, ó, na cabeça, tá? O
projeto começa na caneta e no papel, no rascunho, tá? Claro que com o tempo você vai se familiarizando, você vai conhecendo diferentes cenários, você vai conhecendo problemas que você já teve na elaboração de projetos anteriores, tá? Que você consegue evitar em projetos futuros, tá? Então, projetar, né, ser um projetista, é estar sempre aprendendo, é estar aberto a receber novas informações, né, a mudar muitas vezes completamente o que você pensava e não ter medo de fazer trabalho dobrado, né? Cansei de ter que fazer um projeto e de repente ter que apagar todo o projeto ou ter que começar o projeto todo do zero porque por causa de um poste às vezes não deu, tá? Então a gente tem que estar muito ligado nessas coisas, tá? E não só como projetista de FTTX, né? Como um projetista no geral. Então, quem escolhe trabalhar com projetos, tá? Tem que usar a cabeça, né? O pessoal fala, mas fica lá no escritório, embaixo do ar-condicionado, no bem bom. É porque não sabe o que passa na cabeça da gente ali, a milhão, tentando pensar em como resolver problemas, né? Então essa é a nossa função principal, projetar, tá? Mas não é a única, né? Um projetista de FTTX, ele não faz apenas projetos. Ele tem outras áreas, né, e outras atribuições que ele precisa fazer também. E muitas vezes ele faz de forma direta, muitas vezes ele faz de forma indireta, tá? Qual que seria a segunda função, né? Implementa, acompanhando a equipe executora para garantir a qualidade do projeto. Então, o projeto ele não começa e não termina atrás de um computador, tá? Ele começa lá atrás, quando você conversa com o responsável pela rede, quando você identifica os tópicos, os pontos que você precisa trabalhar em cima daquele projeto. Depois você passa lá para a etapa de rascunho, né, a parte de pré-projeto, que a gente chama, né, uma análise inicial, uma ideia do que a gente vai fazer. Depois a gente faz o projeto, aprova o projeto na concessionária de energia, se for necessário, tá? Quando envolver projeto de compartilhamento, por exemplo. Ou se for apenas um projeto lógico, você manda para o provedor para ver se está adequado nas necessidades que ele quer, tá? Mas não acaba por aí. Depois que um projeto é finalizado, a gente implementa esse projeto. Ah, professor, mas eu não vou botar a mão na massa. Eu estudei porque eu queria ficar em casa. Eu queria trabalhar em casa e não quero ir para a rua, não gosto de ficar embaixo de sol, não gosto de ficar lá trabalhando com pessoas, gosto de trabalhar sozinho. Não é para mim esse tipo de coisa, tá? Concordo com você. Eu também não gostava, né? Não gostava. Não sou um cara que está sempre na rua, por exemplo, pendurado em poste puxando fibra, né? Embora já tenha acompanhado muito lançamento de fibra, já tenha visto de perto muito trabalho na rua, né? Já percorri muito trecho olhando poste, mas eu prefiro estar aqui atrás também, né? Só que a gente, quando eu coloco aqui acompanhando a equipe, né? A gente tem que estar integrado com quem está lá na rua, tá? Por que isso? Ele é o cara que vai te salvar. Então, seja amigo de quem está lá na rua, tá? Por quê? Olha, preciso saber como que vocês fazem o lançamento da fibra em situações em que não tem disponibilidade no poste. Bom, às vezes acontece, né? Pegou o documento, no documento aparentava ter disponibilidade. Se chega lá, não tem espaço, tem lá aquele emaranhado de fio, não consegue encaixar, e aí? Como é que faz? Olha, olhando aqui no projeto, olhando pela imagem de satélite, tem uma valeta enorme aqui, para mim passar é tranquilo, eu só faço um risco aqui no desenho e tá valendo. E aí, como que você faz para fazer esse lançamento lá na rua? Dá para fazer ou não dá para fazer? Então, existe essa necessidade de integrar, né, escritório, né, o back office que a gente fala, com quem está na rua, tá? Para que isso? Para garantir a qualidade do projeto. A gente, quando faz um projeto, a gente faz um projeto para ele ser o melhor possível, o mais bem feito possível, né? Óbvio que nem sempre a gente vai conseguir executar ele 100% como a gente idealizou, né? O papel aceita tudo, o dia a dia não aceita tudo. Então a gente tem que ter esse trabalho de acompanhamento, tá? Não necessariamente estar lá junto todo santo dia, 8 horas por dia, parado embaixo do poste olhando o que está sendo feito, né? Mas manter um contato com o pessoal da rua, ter um contato com o responsável pela equipe executora, tá? E tá sempre trocando figurinha, turma, para a gente poder entender como que funciona o processo como um todo, tá certo? Nada adianta eu saber muita teoria e não saber como é que funciona na prática. Assim como não adianta eu saber totalmente a parte prática, mas não sei a teoria.
né? Ah, eu não gosto de teoria, não gosto de estudar, não gosto de pegar caderno, não gosto. Eu gosto de fazer. Como é que você vai saber fazer se você não sabe como funciona, tá? Então, pode ser que você aprenda a fazer de uma certa forma ou outra, mas você vai bater muito a cabeça até aprender da forma correta, né? Então, assim, não existe o melhor, né? O melhor é estar lá na rua, o melhor é estar aqui no escritório, tá? Tem que conhecer os dois lados da moeda, tá certo? Tanto quem executa tem que conhecer como é que funciona a parte de projeto, a concepção de um projeto, assim como quem projeta tem que saber como que funciona a etapa de execução, tá? Então, segunda função de um projetista FTTX, implementação, né? Implementar e acompanhar lá a equipe, dando suporte à equipe, né? Em todas as questões possíveis quando se tratar de um projeto, tá certo? O que mais que nós temos lá? Mantém a rede, né? Mantém a rede documentando e dando suporte às equipes de campo. Complemento com isso que eu falei, tá certo? O que vem a ser manter a rede, tá? Pessoal, tem que ser documentado, tá? Pensa lá que a gente está trabalhando com fibra ótica, que é um elemento extremamente fino, extremamente sensível, né? E que a gente consegue colocar vários clientes em cima de um pelo, que a gente chama, né? Um pelo de fibra ótica, tá? Posso colocar lá 128 clientes, 256 clientes, 1024 clientes, uma infinidade de clientes usando apenas um cabo ótico, tá? Cada fibra lá, 12 fibras, a gente vai ter vários e vários clientes passando por aquele cabo. Então a gente precisa estar extremamente documentado. Eu tenho que saber exatamente o que eu estou fazendo, porque se lá na frente der um problema e a gente precisar resolver aquele BO, né? Fibra rompeu, o sinal do cliente está muito atenuado ou não está funcionando porque é algum problema de rede, a gente precisa identificar. Isso aqui foi problema de projeto, isso aqui foi problema de execução, tá? Então a gente tem que manter a rede em funcionamento. Ah, mas de novo, professor, vem você com essa historinha aí de que eu tenho que fazer serviço dos outros? Não, né? Claramente você vai ter uma equipe destinada a fazer o suporte. Você vai ter uma equipe que vai monitorar o funcionamento da rede, tá? Mas essa equipe também tem que estar em contato com você que projeta para saber o que foi feito ou para saber o que fazer e como resolver o problema, tá? Trabalhei durante muito tempo em provedor de internet, né? Comecei com projetos dentro de um provedor de internet, né? Meu lado era fazer o projeto de rede ótica, tá? Mas eu tinha esse contato com o pessoal de equipe, eu tinha contato com esse pessoal de campo. E cansei, né? Cansei de ter situações em que o pessoal corria desesperado para mim. Gustavo, rompeu a fibra. Ache em qual rua que foi esse rompimento, tá? Gustavo, aconteceu tal coisa, eu preciso que você descubra o que está acontecendo. Gustavo, tá errado isso aqui, esse projeto é errado. Pelo amor de Deus, não projetei errado, não. Veja o que aconteceu. Já, que o negócio está fervendo, né? Então, em situações práticas do dia a dia, a gente tem que estar preparado também para esse tipo de coisa, tá certo? Vamos lá. Então, aqui, ó, 3 tópicozinhos principais, né? Não é os únicos, né? Não são os únicos tópicos, né? Claro que a gente tem outras funções, a gente tem diversos tipos de projetos que a gente pode fazer quando se trata de redes do tipo FTTX, mas eu julguei esses 3 aqui como os mais importantes, tá? Para a gente dar um panorama geral, né? E tirar esse mito que existe que projetista só está sentado atrás do computador, olhando para a tela, embaixo do ar-condicionado e fazendo lá o seu servicinho bem tranquilo, né? Não é bem isso aí não, tá? Turma, um outro ponto que eu queria comentar com vocês são sobre as funções, né? Complementando ainda mais isso que eu falei. Então, o que faz é uma coisa, né? O que faz? Eu faço muitas coisas, eu faço projeto, faço acompanhamento, eu faço monitoramento da rede, tá? Tudo isso como projetista eu posso fazer, tá certo? Agora, quais são as minhas funções dentro de cada área que eu tenho aí, tá? Da mesma forma, eu elenquei algumas, tá certo? Porque funções tem várias, e claro que a gente vai se especializando muitas vezes em algumas funções diferentes, mas a gente não pode abrir mão de todas elas, tá? A gente tem que estar habilitado lá e preparado para exercer funções diferentes quando a gente precisa, tá certo? Então, ó, primeira função de um projetista de FTTX, tá? Fazer o planejamento da rede. Então, se você escolheu trabalhar com projetos, você tem que planejar. Tudo começa lá atrás, no planejamento. Com quem? Com a equipe necessária, com a equipe de suporte, com a equipe
responsável pelo provedor, se você for um projetista independente, claro, né? Então você tem que ter esse contato, tá? Para fazer o planejamento de como a rede vai pensar. Pessoal, veja bem, quando a gente trabalha fazendo um projeto desse tipo, né? Hoje, por exemplo, dia 2 de agosto de 2023, data que eu estou gravando esse vídeo, tá? Eu estou aqui projetando, por exemplo, e eu vou lá, imagino, encontrei um bairro aqui novo que a gente vai fazer expansão de um provedor lá que me contratou, tá? E a gente vai lá e atende apenas o que ele pediu. Não, você quer aquele bairro, eu vou fazer o projeto só para aquele bairro, tá? Passa lá 2 meses, lotou as caixas de atendimento. Tá chovendo cliente para aquele provedor e não tem mais onde colocar cliente naquelas caixas que você projetou. E agora? O que a gente faz? Tem espaço para projetar mais? Dá para colocar mais cliente? Dá para expandir essa rede? Tá? Então, planejamento da rede, ela entra não só em atender a necessidade que a gente tem no momento, né? A gente faz o projeto atendendo aquela situação do momento, mas tem que estar com a cabeça, ó, lá na frente, 6 meses lá na frente, tá? Pensando nas possíveis expansões de rede que a gente possa ter. Ah, mas esse bairro é pequeno, esse bairro não vai dar para expandir, tá certo? Mas de repente o bairro do lado pode querer, né? Ele vê, pô, os caras ali da rua de baixo, eles têm uma internet muito boa, eles estão com fibra ótica e aqui só chega essas porcaria de par metálico, tá? Vive caindo, né? Internet via rádio aqui, e a gente quer fibra ótica. Então, uma oportunidade de expandir para o bairro do lado, não necessariamente naquele bairro que você está atuando, tá? Então, planejar como vai ser executado o projeto, tá certo? Você não precisa fazer o projeto de expansão, né? Agora, tá? Mas você precisa ter uma ideia de como que você vai expandir, de como que você vai resolver aquele problema de caixas lotadas, caso ele aconteça, tá? Mais uma vez, projetista tem que estar preparado para tudo, tá? Ele tem que estar preparado sempre para o pior, né? Não que ele queira que aconteça o pior, mas tem que estar sempre preparado para o pior cenário possível, tá bem? Outra função de um projetista, aí, ó, determinar futuras expansões. Acabei de falar, montei o slide e nem lembrava que tinha colocado isso, né? Nem vi o que eu escrevi. Então, determinar futuras expansões, né? Ele complementa o anterior. Então, você planeja uma ideia inicial, você coloca pontos futuros, né, possibilidades de projeto que você possa fazer, tá? E determina futuras expansões. Olha, viu, você quer esse bairro, mas analisando aqui, quando eu estava fazendo para projeto, eu vi que o bairro do lado aqui, ou que essa outra região, tem uma densidade de residências muito maior. Talvez você tenha muito mais clientes, tá? Então, cabe a gente fazer essas futuras expansões também, né? Determinar para onde a gente vai. Você não vai dar a palavra final, né? A palavra final é do provedor, né? Se você trabalha em um provedor, é do teu chefe. Se você é o chefe, a palavra final é tua, né? Se você foi contratado por um provedor para fazer um projeto, a palavra final é dele, tá bem? O que mais que nós temos lá? Ó, elaborar diagramas, tá? E eu lembro que quando eu trabalhava aqui na parte de projetos lá no provedor, elaborar diagramas era uma coisa que era o calcanhar de Aquiles do pessoal, né? Passava o estagiário comigo, alguns sofrendo na minha mão. Se você for meu estagiário e você está vendo esse vídeo, você sabe do que eu estou falando, né? Mas a parte de elaborar diagramas, né? Então a gente tem que saber desenhar, né? Desenho técnico, aquela matéria que a gente não dá muita bola, que a gente às vezes deixa de lado, tá? E saber elaborar diagramas. Por quê? Porque esses diagramas, turma, vai ajudar o pessoal em campo que está implementando isso aqui, tá? E ele complementa naquela parte que eu falei lá atrás, tá? De documentar a rede. Então, eu documentar a rede seria o quê? Eu ter desenhado, literalmente desenhado, planilhado, tá? Escrito no manual de instruções, tá certo? Como vai funcionar aquela rede de fibra ótica, tá? Quais diagramas entram aqui? Ó, para o pessoal que vai lá para campo, um diagrama extremamente importante para eles, diagrama de fusão. Eu tenho que saber qual fibra do cabo 1 eu tenho que ligar, o que eu tenho que fazer a fusão, com qual fibra do cabo 2. Ah, faz com a amarela. Tá, faz com a fibra amarela. Mas e aí? De que jeito? Tá? Precisa colocar um splitter no meio? Só faz a fusão uma no outra? Tá? Qual amarelo? Né?
o amarelo meio laranja, o amarelo meio amarelo, eu sou meio, né, não enxergo cor direito. Então, o diagrama, pessoal, vai auxiliar nesse ponto. Qual outro diagrama que a gente tem? O diagrama de splitagem, né? Quando eu determino lá desde a saída do sinal da minha OLT, que está vindo lá do meu POP, lá da minha central, né? Quais splitters, né, eu vou ter que colocar, balanceados ou desbalanceados, por exemplo, eu vou ter que colocar para poder chegar no resultado final, na atenuação final que eu preciso para minha ONU funcionar lá na casa do meu cliente, tá? Outro diagrama, diagrama de uso de postes. Caso a concessionária de energia vá lá e fiscalize, ela vai bater na sua portinha, ó, provedor, eu preciso que você me entregue o diagrama de postes. Perdi o projeto. Você não tem uma cópia? Né? Então tem que saber lá por onde está passando esses cabos ópticos, tá? Então, elaborar diagramas é função de um projetista, tá? Ah, não, eu sou um projetista que só trabalha com a parte de cálculo. Eu sou um projetista que só trabalha com a parte de rede, né? Eu deixo a parte de desenho para outra pessoa. Tudo bem, não tem problema, tá? Mas não adianta você delegar a função e não saber como é que faz, tá? Então você tem que saber elaborar o diagrama, por mais que lá na frente você não vá desenhar efetivamente, né? Você tem alguém que te te auxilia a desenhar, né? Mas você tem que ter essa noção de como elaborar, né? Até porque você precisa orientar ele como proceder, tá certo? E por último aqui que eu coloquei e elenquei, efetuar testes e análise de desempenho. Ah, mas não é a função da equipe de suporte? Sim, é a função deles, mas é função sua também. Se você projetou aquela rede, você tem que saber quais testes devem ser executados para que você consiga obter os resultados esperados, tá? Então você foi lá, fez todo o processo de cálculo, definiu seus splitters desbalanceados, montou todas as suas CTOs e no projeto, na hora que você calculou, você viu lá que você precisa ter um sinal lá de menos 17 dB chegando na porta 8 da CTO 32. Cenário hipotético, claro. Vai a equipe de campo, bate lá o power meter. Gustavo, não está dando menos 17 não, está dando menos 23. E agora? Tá? Então você tem que saber quais testes estão sendo efetuados. Análise de desempenho. Por que está dando menos 23? Não era para dar menos 17? Tem problema aí, tem caroço nesse angu, né? Será que foi alguma atenuação na hora de fazer o lançamento? Será que foi alguma fusão que não funcionou direito? Será que eu calculei errado? Tá? Então, tem que ser capaz de efetuar esses testes e saber analisar o desempenho da rede que foi projetada. Lembrando, se você projetou, a responsabilidade é sua, né? Ainda mais se você for engenheiro e técnico, tá? Lembra lá que você assina o termo lá do CFT, o termo do CREA, né? E qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é sua, é a nossa responsabilidade. Nós projetamos, nós temos que garantir que aquela rede funcione de forma adequada. Tá bem? Então, assim, hoje só um papo rápido, né? Para a gente apresentar essa questão de ser um projetista da FTTX, tá? Em futuros vídeos a gente vai tratar mais sobre esse assunto, tá? E eu quero que você deixe aqui nos comentários, né, qual assunto, né, relacionado à fibra ótica, relacionado à FTTX, relacionado à FTTH, você gostaria de conhecer um pouco mais, tá bem? Pessoal, fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, né, ativa o sininho para você receber notificações de quando eu postar novos conteúdos e não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus colegas, tá bem? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Fui!